Hoje aí, como eu disse, muito bom dia. Feriado, ponte do feriado, que é melhor que o feriado, né? A ponte do feriado é muito melhor, né? É o dia que não é feriado, você teria que trabalhar, não tá trabalhando, aí tá descansando, tá na boa. E agora todo mundo trabalhando em casa também, o feriado também perdeu meio o sentido, né? Mas tudo bem, vamos lá. E falar em ponte de feriado, o nosso encontro aqui, que é a ponte entre o lugar onde você está e o lugar onde você quer chegar, né? Que é muito mais prosperidade, muito mais felicidade, muito mais tranquilidade, muito amor para quem você ama. E é por isso que nós estamos nesse rock and roll todo aqui, né? E estamos aqui hoje reunidos para ver três elementos do discurso. E eu quero começar falando um pouco sobre o que é discurso, né? Discurso, obviamente, comunicação, obviamente troca de informações entre pessoas, só que o discurso não se dá só pela fala, né? E não se dá só pelas orelhas, né? Não é só isso que é discurso. Discurso é uma coisa muito mais ampla. A gente ainda vai reservar um dos nossos encontros aqui, uma das nossas orientações para falar a respeito do que é discurso, do que é efetivamente a comunicação de uma maneira ampla e tal, mas hoje eu quero dar uma rápida pincelada só para poder depois apresentar esses três elementos aí do discurso que eu disse que eu ia te passar hoje para ajudar a estruturar a tua oratória para vendas, a tua oratória comercial, a tua oratória de contato, de atendimentos, para atender melhor os teus clientes, para ser um cara mais eloquente, para ter mais atenção das pessoas, para que as pessoas levem mais você em consideração. Enfim, é isso que nós estamos construindo, né? Então eu vou te dar hoje três elementos. Já falei em alguns outros encontros, alguns outros vídeos que eu fiz aí mais soltos, menores e tal, mas hoje eu quero dar uma estruturada melhor com eles juntos, tá? Então discurso envolve alguma coisa muito maior do que simplesmente falar e escutar, né? Envolve ver, envolve percepção, envolve sentimento, né? Então o fato da gente estar aqui nesse ambiente, por exemplo, com livros, é um determinado discurso, diz alguma coisa a respeito da mensagem que eu estou passando para você, da mensagem que está chegando, da mensagem que está saindo daqui, a maneira como você eventualmente me interpreta por eu estar no meio de livros. Se eventualmente eu tivesse num ambiente totalmente diferente, por exemplo, se eu tivesse ao ar livre, você teria um outro tipo de leitura. Se eu tivesse dentro de um ambiente corporativo, você teria um outro tipo de leitura. Se eu, em vez de estar de camiseta, tivesse com um terno, você ia ter um outro tipo de leitura. A mensagem que chegaria em você seria uma mensagem diferente. Portanto, o discurso seria diferente. A nossa comunicação seria diferente. Quando você chega na recepção de uma empresa, do jeitão que está a recepção, você faz uma inferência, você faz uma determinada ideia a respeito de como que aquela empresa trata as pessoas, como que trata os fornecedores. Se a empresa fica num determinado bairro da cidade, você tem uma determinada visão a respeito do porquê que a empresa está lá, ou o tipo de empresa que é, o tipo de ambiente, o tipo de pessoas que vão estar lá. A gente faz um determinado cenário a respeito dessas coisas, né? Isso é discurso. Isso tem a ver com comunicação, certo? Tem uma série de outras coisas que nós vamos tratar num determinado momento, né? E isso vai te ajudar também a formatar a oratória, porque tem coisas que não aparecem, tem coisas que não são ditas, tem coisas que não são faladas, que não são escutadas, mas afetam tremendamente a comunicação, beleza? Então, seguindo nessa linha, eu quero falar para vocês, como eu disse, a respeito de três elementos que são importantes na comunicação. E aqui você vai aprender a falar grego com a gente aqui, valeu? É isso aí, são três conceitos representados por palavras gregas, né? Isso é para ficar mais elegante, né? Para ficar mais interessante, para ficar mais robusto, né? O nosso contato aqui, né? Para dar um certo empavonamento aqui para o nosso discurso. Então, o primeiro elemento, a gente já falou dele em alguns outros encontros, o primeiro elemento é o que eu chamo de logos. Logos. É uma palavra que você já está careca de saber, já conhece. Se não conhece, tinha que conhecer. Beleza, então, logos deu origem no português à palavra lógica, né? Quando a gente escuta logos, a gente lembra de
número, lembra de coisas que são exatas, lembra de 2 mais 2 igual a 4, lembra de coisas certas, de linhas, lembra de curvas, de funções. Fala logos, a gente lembra de estatística, a gente lembra de coisas que são verificadas. Fala em logos, a gente lembra de razão, de pensamento, né? de coisas que são concretas, que são materiais, que são, como diz o conceito, né? Como reporta o conceito, são lógicas. Né? Cara, mas isso é lógico. Como é que você não enxergou? Isso é lógico. Como é que você não viu? Isso é lógico. Como é que você não concluiu? Como é que você não sacou? Mas está na cara, isso é lógico. Né? Esse é o relacionamento que nós temos com o tal do logos. Bom, o logos, no discurso, no contato, na comunicação, e isso aí tem a ver então com a tua comunicação comercial, né? Vai sacando aí. É tudo aquilo que dá base para que a credibilidade do meu discurso aconteça. Normalmente o logos, e para mim, tá? Isso aqui é para mim, tá? Para mim é a parte mais chata do discurso, tá? É a parte mais árida, enfim, tá? Feito parênteses, vamos lá. Então o logos é tudo aquilo que vai dar credibilidade para aquilo que você vai falar, para aquilo que você vai apresentar, para o teu produto, para a tua empresa, para o teu serviço. Tá? Normalmente o logos, ele aparece no início do contato, no início da apresentação. Por quê? Porque já que ele tem que dar credibilidade, você não vai deixar para ganhar a credibilidade da pessoa no final do encontro, né? Você está conhecendo a pessoa, né? Olá, como é que está? Tudo bem? Prazer, meu nome é Alex e tudo mais. E aí vamos tratar de alguma coisa e eu não digo de onde eu sou, não me apresento. Quando alguém te liga e eventualmente entra num determinado assunto comercial, num determinado assunto de negócio, você diz, olha, espera aí um pouquinho, quem que é você, né? Como é que você conseguiu o meu telefone? De onde que você está ligando? Qual é a tua empresa? O que você quer me oferecer? Enfim, não é isso que a gente faz? Por quê? Porque nós queremos o logos. Nós queremos dar uma tangibilidade, né? Um tangenciamento para a credibilidade. Nós queremos acessar a credibilidade, né? Nós queremos ter a noção da credibilidade. Por isso que a gente tem, então, essa ação de perguntar para a pessoa, né? Diz, vem cá, meu amigo, quem que é você? De onde é que você veio? Por que está falando comigo? Que história é essa, né? Bom, então o logos vem no início, justamente para dar credibilidade. Tá? E você, quando está se apresentando para alguém, vai dizer quem você é, qual é a sua empresa, de onde você veio, você trabalha com isso, com aquilo, teu histórico profissional é esse, tua formação é aquela, etc, etc. Eventualmente vai fazer alguma relação com clientes que você já atendeu e que eventualmente aquela pessoa conheça e tudo mais. Por quê? Porque isso dá credibilidade. Beleza, essa é uma parte. A outra parte do logos, essa parte da credibilidade, é você falar coisas a respeito da tua empresa, né? Quando que foi fundada, faturamento, número de clientes, quem que já atendeu na cidade, o número de funcionários, linha de produtos, linha de serviços, enfim, né? A presença que tem no mundo, a presença que tem no país, os lugares onde tem filiais, escritórios, sucursais, etc, etc, etc. Né? Fala da empresa. Aí depois você tem que falar num determinado momento, seja no início ou no final do teu discurso. Deixa eu ajeitar minha cabeleira magnífica, linda, fantástica, inacreditável. Você tem que apresentar os teus produtos, apresentar os teus serviços, dizer como é que as coisas funcionam, passar características daquilo, né? Se é uma venda mais técnica, você vai ter que dizer, olha, esse aço liga, tem tanto disso, tem tanto daquilo, tem tal traço de tal metal, assim, tem tal desempenho, você vai ter que apresentar. Se você está falando, por exemplo, de fibras, vai ter que falar a respeito de resistência, a respeito de tamanho da fibra, coloração, enfim, uma série de coisas que, mesmo eu sendo engenheiro químico, eu já não lembro mais, tá? Então dá um desconto aí, eu sei que você é um cara inteligente e está pegando os exemplos. Se eventualmente você vai falar de parafuso, vai falar sobre o passo da rosca, vai falar sobre bitola,
vai falar sobre o tipo de porca, sei lá, alguma coisa desse tipo. Se você vai falar sobre serviços financeiros, você vai falar de taxa, você vai falar de prazo, você vai falar a respeito do tipo de composição lá do fundo de ações, como é que funciona o PGBL, o VGBL, se fica para a família, se não fica, se retira, se não tira, se tem renda, se não tem, se tem algum pecúlio, se não tem, se vai falar de seguro, vai dizer se é temporário, se é um seguro vitalício, se não é, se ele quita, se não quita, se tem fundo de reserva, se não tem, enfim, você vai dar informações. Toda essa parte é o que a gente chama de logos. Tá? Se eu pudesse traduzir talvez de uma maneira um pouco mais genérica, eu diria para você o seguinte, é toda aquela parte que envolve os dados, os números, a estatística, as notícias, aquilo que foi publicado, aquilo que está dado já em jornal, em revista, enfim, tudo isso chama-se logos. Logos. É o que mapeia, o que dá o cenário, o que faz o pano de fundo, né? O que coloca os limites ali aonde você vai fazer o desempenho e a apresentação e situar a tua empresa, situar o teu negócio, situar o motivo de você ter ido lá conversar com ele, com aquele cliente, com aquela empresa, vai situar o teu produto, vai situar os teus serviços. Isso tudo é o logos. E a partir do logos, que eventualmente você coloca algumas questões para serem tratadas. Né? A gente chama academicamente de problematizar. Olha só que coisa linda, problematizar. Né? Porque quando você faz um TCC, quando você faz uma dissertação, escreve uma tese e tudo mais, etc., e tem que apresentar algum trabalho científico, acadêmico, enfim, você faz o que a gente chama lá de revisão bibliográfica, né? Vai ver qual é o estado da arte, né? O que já foi dito, falado, entendido a respeito daquele assunto. Tudo isso é logos. Tudo isso é logos. Depois, quando você faz a tua pesquisa, vai lá, faz os experimentos, faz as entrevistas, enfim, faz as medições, enfim, aí você pega aquele bando de dados, né, e vem trabalhando os dados, né? Vai fazer análise dos dados e tudo mais, depois para chegar em resultados, depois fazer as tuas ponderações, conclusões e a tua discussão final. Beleza, então essa análise dos dados é logos, tá? Para trazer um pouco mais para perto, talvez, da tua realidade aí, enfim, se você já passou por essa experiência de fazer um TCC, uma dissertação, uma tese, ou teve que apresentar um trabalho científico, ou mesmo um trabalho mais acadêmico, assim, normalmente se exige essa tal de revisão bibliográfica. E a partir daí você tira algumas conclusões, que é o que a gente chama de problematização. Então, para o cliente, você diz, olha, baseado nesses dados, baseado no teu segmento, pelo que você me relatou a respeito da tua empresa, pelo que a gente já pesquisou a respeito da tua empresa, pelos dados que nós levantamos da tua empresa, imagina que fosse uma consultoria, né? Levantou dados, viu a parte contábil, viu a parte de marketing, de propaganda, de vendas lá, faturamento, margem, enfim, fizeram uma devassa dentro da empresa, e aí, pá, aquele monte de dados, né? E a partir daqui, o que nós podemos perceber é que existem estes e estes itens, que seriam o resultado da problematização, né? Esses 3 itens aqui que nós teríamos que nos preocupar ou deveríamos dar atenção. É uma maneira de apresentar. Outra maneira de você trabalhar o logos também, depois de apresentar tudo, e dizer, olha, de todos esses itens que a gente viu, qual é o que mais te preocupa, qual é o que mais te chama a atenção? Nós aqui, ou eu como teu consultor, eu como teu fornecedor, tenho aqui uma determinada visão do que deveria ser feito, mas qual é a tua percepção? E aí eu eventualmente eu vou poder apresentar as minhas questões aqui. O interessante desse tipo de abordagem é que quando você abre o espaço para o cliente falar, lembra, a gente já tratou disso aqui, espero que você não tenha esquecido, né? É o pressuposto do outro. Você abre espaço para que o outro se coloque, você abre espaço para o cliente dizer o que interessa, você abre espaço para o cliente dizer o que para ele é importante, cara, isso tem valor, isso tem um valor grande, e você ligadaço, né, diz, eu achei que eu ia apresentar B para o cara, mas o cara está interessado no C, então peraí, deixa eu ver se tem coerência isso aqui, deixa eu ver, de repente eu posso fazer um composto, apresentar os dois, enfim, deixa eu, né? Se você estiver ligado, você consegue se organizar em relação a isso, consegue adequar aquilo que você vai apresentar, né? Essa abordagem tem essa vantagem, né? De você abrir o espaço, olha,
que disso aqui te chamou a atenção, o que te preocupa, o que você tem pensado nos últimos tempos a respeito desse tema aqui, o que você pode me dizer. Eu tenho algumas considerações para fazer, mas eu gostaria primeiro de te escutar, né? Uma vez que você que é o dono da empresa, você que está aqui, você que está no dia a dia, você que está aqui sentindo os problemas, vendo as oportunidades, né? Talvez com muito mais propriedade do que eu. Enfim, e aí, pá! Esse é o trabalho com o Logos, né? Que é uma coisa muito técnica, muito no racional, muito no raso, né? Não envolve muita emoção, não envolve um relacionamento mais forte, que é realmente o que faz com que aconteça um contato comercial, né? Isso aqui abrindo um parêntese, ponha isso na sua cuca. Absolutamente todo contato comercial, toda relação comercial, toda venda, toda compra ocorre por questões emocionais. Ocorre por questões emocionais. Ah, mas eu vou comprar um parafuso. Cara, tem emoção envolvida. Tem emoção. É a luz daquela funilaria, daquela ferragem que o cara não gostou, ou não bateu o santo com o atendente, ele foi comprar noutra, ou não gostou da cor, ou não gostou do tamanho, não sei, cara, alguma coisa ali na área emocional aconteceu. E outros assuntos que são, óbvio, muito mais ligados à emoção, como escolha de uma escola, escolha eventualmente de um pacote de turismo, um presente para uma pessoa que você ama e tudo mais, uma roupa para você, que é uma coisa muito ligada à emoção, né? Sei lá, alguma coisa ligada ao teu hobby, alguma coisa que você coleciona, tudo isso é muito emoção, né? Então, o Logos, ele não trabalha muito essa área, que é justamente o que faz com que a venda e o contato comercial exista, mas ele é importante, por quê? Porque ele dá credibilidade, ele dá o cenário, ele dá os limites, ele cria o ambiente para que o restante se desenrole e aconteça. Esse é o Logos, essa é a importância do Logos, beleza? Vimos um elemento, agora vamos ao segundo elemento, e esse é interessante, diferente, talvez você nunca tenha escutado com esse enfoque, isso que eu vou dizer agora, mas, enfim, é o patos. Esse é o segundo elemento. Vimos o Logos, agora vamos ver o segundo elemento, que é o patos. Patos, na nossa língua, em português, né, deu origem à palavra patético, né? E patético para nós tem uma conotação pejorativa, né? Para nós o patético é aquele camarada que é inconveniente, aquele camarada que merece a vergonha alheia, né? É um camarada que age de uma maneira que parece que é inconveniente, que não é própria, que não é adequada para aquele lugar, para aquela situação. Esse é o patético, né? É o cara que está meio deslocado, é o camarada que não está se enquadrando, que eventualmente está fazendo alguma coisa que não está em linha com aquele ambiente, enfim, com aquilo que está acontecendo ali, né? Essa é a conotação que a gente tem em relação a patético. Mas partir do patos, né, da palavra grega e do conceito grego até chegar nisso, teve uma certa distorção. Patos tem a ver com paixão, patos tem a ver com sentimento, patos tem a ver com emoção, tem a ver com sensibilidade. E aqui a sensibilidade é no sentido da percepção, não é no sentido da emoção pura, né? Do vou chorar, do vou rir, não é isso. É de percepção no sentido de, eu tô sacando, né? Essa é a conotação que tem para o discurso, né? Então não é toda a área da paixão que traz o conceito de patos, né? Mas aquilo do patos, ou de paixão, que compete à oratória, é essa parte da sensibilidade, essa parte da percepção, né? Da percepção. Bom, se eu fosse fazer o link então com o conceito de patético, né? Com o que a gente entende de patético, que é o camarada aquele que eventualmente destoa, né, da média, né? O que eu diria em relação à sensibilidade, né? Cara, o patético, ele tem uma leitura pessoal, uma leitura a respeito dele, uma leitura a respeito das emoções dele, uma leitura a respeito daquilo que é legal para ele, uma leitura a respeito daquilo que ele gosta muito forte.
E ele é extremamente sincero com ele. Ele não fica de converscotes, de free social. Não, cara, eu tô com vontade de sentar no chão para assistir esse bate-papo. Cara, eu vou sentar no chão porque eu tô sentindo que vai me fazer bem. Aí o cara senta no chão, aí tá todo mundo sentado na poltroninha e tal, e o cara senta no chão, diz, puxa vida, mas olha o cara aí e tal, né? Que patético, né? Que inconveniente. Pois é, mas não, o cara tá sendo sincero com ele. Né? Ele está tendo uma leitura a respeito dele e está sendo coerente com essa leitura. Ele não está seguindo, como eu disse, alguma convenção social, que, como diz o nome, é sua convenção, né? É sua convenção. Ou, eventualmente, é aquela pessoa que não tem medo, né, de passar no meio de uma rodinha e ir lá pegar um café, pegar um salgadinho, e em vez de vir para o canto da parede, como todo mundo faz, né, para deixar aquele espaço no meio, parece que é proibido ficar no meio, né, o cara fica ali no meio, cara. No meio da roda, na boa, tranquilo, tomando ali seu café, comendo a coxinha e tal, eventualmente olhando para os lados, né, que as pessoas estão conversando ali na boa. Esse é o patético, é o cara que tem uma leitura sincera a seu respeito, né? E ele percebe, ele sente, ele identifica aquilo que vai fazer bem para ele, aquilo que vai fazer ele feliz, que vai tornar ele um pouco mais pleno em relação a ele mesmo, né? Esse é o patético. Esse é o patético, né? E como a gente tem uma série de convenções sociais e tal, de travas, de limitações, eu diria até algumas besteiras, né? A gente acaba se privando de ter eventualmente um ou outro tipo de conduta que o patético teria, né? Que o patético teria, sincero com ele, enfim, sem se travar, sem se privar de nenhum tipo de emoção, de nenhum tipo de sensação, de felicidade, né? Então, no caso da oratória, essa parte da sensibilidade, né, uma vez que você já entendeu o que é patos, eu espero que tenha entendido, né, pelo amor de Deus, é o seguinte, é você perceber, sentir como é que está a atenção do teu cliente, como é que está o entendimento dele. Porque, cara, se você está percebendo, ou pior ainda, se você não percebeu que o cara não entendeu nada, e você segue o discurso, segue a apresentação para levar para uma negociação ou para eventualmente lá fazer um levantamento de dados para apresentar alguma determinada solução ou justamente para apresentar um upgrade, alguma coisa ali, etc. E o cara não entendeu nada. O que vai acontecer? Cara, uma tragédia, velho. Tragédia. Tragédia, o cara não vai te dar atenção, o cara não vai vir na tua, velho. Por quê? Porque ele não entendeu. Não fez sentido para ele. Então, se você está usando o patos e você percebe alguma coisa, você diz, olha, ficou alguma dúvida? Você quer que eu repita aqui alguma coisa? Ficou claro para você esse item? Talvez o cara vá dizer assim, não, tudo bem, tranquilo, não sei o que, para não passar por burro na tua frente, né? Mas, cara, se você está sentindo que tá com aquela sensação de, putz, esse cara não entendeu. Esse cara não sacou por que eu estou aqui. Ele não percebeu a empresa, não percebeu o meu produto, não percebeu o que é o meu serviço, ele não entendeu o levantamento de dados, ele não entendeu o que eu estou explicando aqui. Cara, não segue. Porque você acha que o cara com dúvida, sem entender nada, ele vai assinar um pedido, vai assinar um contrato, mas nunca, velho, nem você. Né? Enfim, então o patos no discurso, no contato, na comunicação, no atendimento, na venda, é essa sensação, é essa percepção que a gente, como vendedor, como consultor, tem que ter para estar lendo o tempo todo para que lado que está indo a mente, o coração, o estado emocional do nosso cliente. É o momento de você saber se você dá o bote ou não, se você põe a proposta na mesa ou não, se você recua ou não. O patos serve para isso, o patos nos ajuda no estratégico. Então vê que o primeiro item foi o logos, que é a parte de estruturação, enfim e tal, tem bem a ver com a apresentação. O patos tem a ver com uma condição do vendedor, uma condição de quem fala, a condição do orador, a condição do consultor. Eu vou estar aqui com o meu patos ligadaço no talo, para ficar te lendo aqui, meu cliente, para saber para que lado você está indo. Esse é o bom uso do patos. Tá? Bom, e o terceiro item?
O terceiro item, já visto então logos, visto o patos, agora qual é o terceiro item que nós vamos ver? O terceiro item é o mais fantástico, é o lindo, é o maravilhoso, é aquele que faz com que efetivamente as coisas aconteçam, é aquele que faz com que você mexa, com que você destrua, com que você arrebate o seu cliente, com que você leve ele para onde que você quiser. O terceiro elemento que nós vamos ver aqui do discurso é o cerne daquilo que você tem que cuidar, é o cerne da sua reflexão como vendedor, como consultor. O terceiro item, o terceiro elemento do discurso que nós vamos ver hoje é o seguinte, é o ethos. Ethos. Beleza? O ethos deu origem, obviamente, em português, aí a palavra ética, né? Uma boa maneira de sintetizar a ética, ou de definir ética, é a moral em ação, né? A moral em ação. Existem outras milhares de definições, de abordagem, enfim, se você quiser entender, vai ler um pouco de filosofia, né? Eu tenho tanto livro assim aqui porque gosto desse assunto, estudo bastante e tal, e podia fazer 15 aulas sobre esse tema aqui para a gente ir desenvolvendo, mas não é o caso aqui. Então, para você aprimorar e aprofundar esse assunto, cara, leia, filosofia é legal, te estrutura a mente, vai te dar bancho, vai te dar discurso, vai te dar cultura, né? Por favor, cultura e conhecimento é uma coisa que vale a pena. Então, a ética, né, tendo essa ligação com a moral, sendo a moral em ação, ela tem muito a ver com as coisas que são importantes para nós, que são as coisas da nossa formação, né? Já falei para você aqui de que a minha visão a respeito de um ser humano, né, se eu pudesse resumir de uma maneira assim muito básica, seria como se fosse um iceberg, né? Você tem 1/3 do bloco de gelo para fora d'água, que é aquilo que aparece, é o nosso comportamento, é aquilo que socialmente a gente apresenta para os outros, e tem 2/3 do bloco de gelo embaixo d'água, que é aquilo que está escondido, né? Enfim, e ali, naquela parte que está escondida, é que tem toda a nossa base de educação, de formação, de valores, a nossa moral, os nossos princípios, as nossas crenças, está tudo ali. E é dali, desse composto todo, que surge então a nossa ética, que é o meu agir, é o meu comportamento, é a maneira como eu decido, é a maneira como eu me comporto, como eu me relaciono com as pessoas, enfim, né? Tem essa ligação. Então, quando eu falo ethos, eu quero me reportar ao todo do orador, ao todo do vendedor, ao todo do consultor. Então o ethos, cara, o ethos aqui na oratória é você. O ethos representa você. O ethos é quem você é. O ethos é tudo aquilo que você conhece. O ethos é tudo aquilo que você domina. É tudo aquilo que é você. O que isso tem a ver com oratória? Bom, vamos citar um exemplo aqui. Você já teve que falar sobre um assunto que você não conhecia? Já teve que apresentar um produto que você não conhecia? Já teve que apresentar um serviço que você não conhecia ou não acreditava? Já teve que fazer alguma coisa dentro da tua empresa que você não concordava, não acreditava, era contra, teve que defender por força do teu cargo, da tua função, da tua atividade? Já passou por essa situação? Então, eu já passei. Pois é, quando você enfrenta esse tipo de coisa, é sinal de que você não é aquele assunto, né? Porque você não acredita naquilo, você não conhece aquilo, então você não é aquilo, né? Vamos falar aqui sobre produção de energia nuclear. Você domina energia nuclear, de repente tem um físico nuclear me escutando, aí o cara vai levantar a mão e vai dizer que sim, mas a grande maioria não sabe. Eu não conheço física nuclear. Se me perguntarem aqui a respeito de cabeamento para rede, cara, é um troço que eu não conheço, né? Não está em mim, então o meu ethos não está ali, eu não sou aquilo, né? Eu não sou aquilo. Maltratar o outro ser humano, cara, eu não compactuo disso, com esse tipo de atitude, não está em mim, não sou eu. Maltratar outro ser humano não sou eu, portanto não é o meu ethos, eu não estou ali, né? Teve uma ocasião em que eu tive que demitir uma determinada equipe por premissas da empresa com as quais eu não concordava, eram premissas erradas, de uma decisão tomada em cima de dados e visão errada, e eu tive que demitir a equipe. E aí, quando eu fui falar,
Cara, o meu ethos não estava ali, eu não estava ali naquele assunto, eu não acreditava naquilo, mas por força do meu cargo como gestor, eu tive que fazer. E aí o que acontece? Cara, a gente fica dando volta no entorno do assunto e não entra. E não vai no cerne do assunto, não é objetivo, não consegue falar com segurança, com força, com vigor, né? com punch. Né? Você até faz o troço, mas faz assim, cara, num somebody love do caramba, né? Por quê? Porque o ethos não tá lá. Bom, e o ethos na oratória, o que acontece, cara? Quando você não domina o conhecimento da tua empresa, não domina o teu segmento, não domina os teus serviços, não domina o teu produto, né? Quando você vai falar tipo Maria Mole, assim, né? Tipo bambu verde, cara, você não consegue passar para ninguém segurança a respeito daquilo. Por quê? Porque você ainda não é aquilo, você tem que se tornar aquilo para ir falar com segurança, falar com vigor, falar com energia, porque se você não se transformar naquele assunto, você não vai conseguir passar com convicção, você não vai conseguir argumentar quando vierem as objeções, você não vai conseguir enfrentar as demandas que eventualmente o mercado vai apresentar a você para que você consiga comercializar aquilo que você quer comercializar. Por isso que você tem que ter crença naquilo que você vai vender, vai apresentar, enfim, como serviço, como produto. Esse é o ethos da oratória. É você ser o assunto. Quanto mais você se tornar aquele assunto, com mais convicção, com mais força e com muito mais vigor, você atingirá, afetará o cliente, a pessoa que te escuta. Né? Eu adoro isso que eu faço. Eu sou apaixonado por ensinar. Eu sou totalmente apaixonado por ensinar as pessoas a se desenvolverem, ensinar as pessoas a falarem, ensinar as pessoas a terem um bom contrato comercial, a trabalharem bem o cliente, a ter um processo de vendas. Cara, eu adoro isso. Eu sou isso. O meu ethos está aqui. Eu consigo falar e falar por hora. Eu tenho que ficar controlando o tempo aqui, porque senão, em vez de falar meia hora, cara, eu vou falar 10 horas sobre isso, porque eu gosto. Né? A gente chega a ser até indelicado. Né? Enfim, esse é o ethos. Quanto mais ethos você tiver, com mais força, com mais vigor, você vai conseguir explicar, você vai conseguir ser entendido, você atinge o cliente, eu vou usar uma coisa meio mística aqui, com uma determinada energia que você não teria se você não conhecesse aquilo, não gostasse daquilo, não fosse apaixonado por aquilo. Isso é o ethos, que é uma questão de condição, é uma questão do tornar-se. Ah, eu posso aumentar o meu ethos? Óbvio. Cara, se você for estudar os seus produtos e serviços, aumenta o teu ethos. Senão a gente roubaria da humanidade a possibilidade da evolução. Existe a possibilidade de eu aumentar o meu ethos. Né? Claro que existe. E a gente usa o ethos para fazer boas escolhas, né? Pá, vão me convidar então para trabalhar com energia nuclear. Cara, eu não conheço nada dessa área. Não vou. Ah não, mas eu posso estudar. Mas cara, para eu ficar bom nesse troço, quanto tempo vai demorar, né? Não vou. Não, então você vai assumir a gestão da área contábil da empresa. Cara, gerir gente até eu manjo. Agora, tecnicamente a área contábil, cara, não tem nada a ver comigo. Não tá em mim, não é o meu ethos. Tô fora. Ah, então você vai vir vender imóveis. Cara, conheço, já trabalhei com isso, mas não é uma área que eu circule com competência. Não é o meu ethos. Tô fora. Não, então se for para dar aula, cara, tô dentro. Se for para ensinar as pessoas, tô dentro. Gestão comercial, cara, é comigo. Gestão de marketing, mais ainda. Enfim, é isso, cara. Você sabe fazer escolhas. Você não entra em roubada. E você consegue ir para as áreas da tua maior competência. E isso vai fazer com que você consiga ter melhores contatos com os clientes, consiga falar com mais vigor, consiga falar com mais energia, consiga defender tuas propostas, os teus produtos, os teus serviços com muito mais punch, com muito mais amor, com muito mais emoção, né? Com muito mais convicção, porque está em você, você é aquele assunto, você é aquela empresa, é aquele produto, etc, etc, etc. E esses são os 3 grandes elementos que você tem que cuidar na sua oratória comercial.
O logos, que é toda a parte lógica, da credibilidade. O pathos, que é o fato de você estar sempre ligado no cliente e percebendo para que lado ele está indo, justamente para saber qual vai ser a postura que você vai ter que adotar. E o ethos, que é você ter muito conhecimento sobre o que você faz, ter escolhido estar numa área que te faz bem, ter escolhido trabalhar com coisas que você acredita, ter escolhido trabalhar com coisas que fazem parte do teu jeito de ser, que você gosta e tudo mais, etc, 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 etc. Né? Cuide desses 3 elementos, cara, e você vai ter muito sucesso, você vai vender mais, você vai conseguir multiplicar suas vendas, vai conseguir ser mais... mas eu vou usar uma palavra poética aqui, vai ser mais amado pelos teus clientes, pela tua carteira, vai ser considerado como um grande vendedor, um grande fornecedor, um grande consultor. Beleza? Cara, desculpe o atraso, desculpe esse problema com a internet, esse Instagram, não sei o que houve hoje, ele ia e voltava, tentei 3 vezes, você desculpe, mas cara, eu não larguei o osso, estou aqui pensando em você, mesmo na ponte do feriado, que é a melhor parte do feriado, né? Enfim, vamos se divertir. Curta o dia, cara, tá nascendo um sol bonito aí, olha, um beijo no coração e